Amados irmãos, vamos comentar o nosso texto bíblico hoje, o primeiro que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 23, capítulo 24. Capítulo 23, a morte de Sara. Foi a vida de Sara 120 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar Sara e a chorar por ela. Depois levantou-se Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Éter, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Éter a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, Senhor, príncipe de Deus és tu no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida da nossa sepultura. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então, meus amados irmãos, Sara morreu, Sara morreu com 120 anos. Onde Sara morreu? Sara morreu em Quiriate-Arba, Essa Quiriate-Arba tinha um segundo nome, que também é Hebrom. Hebrom ou Quiriate-Arba é a mesma coisa. E nós vemos que aí o seu esposo, Abraão, chorou ela alguns dias, e depois ele saiu para procurar uma sepultura para ela. E ele chegou aos filhos de Éter. Veja que ele não comprou a Éter, comprou aos filhos de Éter, Então ele chegou, disse: eu sou estrangeiro entre vocês, e eu quero que vocês me dê terra e cova para eu sepultar o meu morto. Veja que a palavra, mesmo sendo mulher, vai se repetir várias vezes aqui: meu morto, não tem minha morta, E aqui nós vemos a resposta dos filhos de Éter, era dizendo: vê, meu Senhor, o Senhor é como um anjo de Deus no meio de nós. Irmão, que coisa linda! Que cada um de nós possamos ser um príncipe de Deus no meio do mundo, dos pecadores. Eu pergunto às irmãs: como é que o povo está vendo você no meio do mundo? Como uma princesa? Como um anjo de Deus? Como é que os homens estão vendo os homens e mulheres estão vendo nós, homens, como príncipe de Deus, como um anjo de Deus? Algumas vezes alguém já me disse, esse homem, foi um anjo de Deus que Deus botou na minha vida. Isso aparece, essa semana eu ouvi também, quando um pastor nosso saiu da UTI, de um hospital, ele disse assim: esses enfermeiros aqui são anjos que Deus enviou. Então, quando eles dizem isso, irmão, eles estão dizendo que nós somos semelhantes a um anjo, estamos fazendo coisas boas, que nós possamos sempre ser assim, o povo olhar para nós e dizer: esse homem e essa mulher é um anjo, é um príncipe de Deus no meio de nós. Isso é porque eles veem que a gente faz muita bondade e que praticamos menos falha do que ele, não é? Então, meus amados irmãos, nós vemos que ele disseram: a gente não vai vender, a terra está à sua disposição, e o Senhor escolha na melhor da cova da terra para enterrar o seu morto. Mas Abraão, ele reuniu todos os filhos de Éter, e entre os filhos de Éter tem um homem chamado Efrom, E nós vemos aqui que Efrom, ele estava no meio dos filhos de Éter. E quando Abraão falou isso, ele disse: eu quero aquela terra que pertence a Efrom, que está lá com a cova em Mecpala, E nós vemos que a partir daí, meus amados irmãos, ele disse: pode enterrar seu morto lá na cova de Mecpala, o senhor não vai me pagar nada. Abraão disse: não, eu quero lhe pagar. Aí ele disse: não, lá só vale 400 ciclos de prata, que é isso para nós, Não precisa o senhor pagar. Então Abraão ouviu, ele dizia que era 400 ciclos de prata, e Abraão chamou os demais irmãos deles, a família, por testemunha, pagou os 400 ciclos de prata, e a partir daquela hora, a cova e o terreno que estava em Mecpala, que estava em Mamre, em Mamre, no campo da coelha, ficou pertencente a Abraão por campo e por sepultura de mortos, Ali nós vemos que Jacó também vai ser enterrado, a família de Abraão vai ser enterrada, não é? Então, meus amados, uma pergunta é: pastor, mas quanto equivale 400 ciclos de prata naquela época? E o que é que a gente pode dizer de Deus? Olha, irmão, um ciclo de prata
calculando hoje, era em torno de 11.424 vezes 400, que foi a quantidade que ele pagou, né? Dava em torno de 5.000, dava em torno de 4.569 gramas de prata. 1 quilo de prata era em torno hoje de 1.400, 1.300 reais. Quando você fizer esse cálculo, então quanto foi que Abraão comprou aquela terra? Só é você calcular a quantidade de grama pela quantidade do preço do ouro, da prata, que varia no mercado, não sei quanto está o preço hoje. No tempo do cálculo que o autor fez aqui, ele estava com 1.300. Eu acho que hoje deve estar mais. Naquele tempo a prata era mais valorosa também. Então Abraão pagou em torno de 6.000 reais, 5 a 6.000 reais por aquela cova, né? Por 400 ciclos de prata. Amém? No capítulo 24, 23, 24, irmão, nós vemos que Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac casar com ela, né? Era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse a Abraão, seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe tua mão sobre a minha coxa, debaixo da minha coxa, para que me faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para mim mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então aquele homem disse a Abraão: e se aquela mulher não quiser vir para mim, comigo, a gente faz seu filho para lá. Ele disse: não, jamais você vai mandar meu filho Isaac para aquele lugar, mas você vai, e o Deus a quem você vê, ele vai diante de você. Então ele foi, tomou camelos, tomou ouro, tomou prata, e a Bíblia diz que ele saiu em direção à terra dos pais de Abraão, né? E nós vemos que quando ele chegou no caminho, ele fez um voto a Deus e disse: ó Deus de meu servo, de meu senhor Abraão, seja servido de que quando eu chegar naquele lugar, a moça que decidir me dá água, eu pedi água, e ela me deu o seu cântaro para eu beber, e também dê água aos meus camelos, então essa será a moça que tu enviarás para meu servo Isaac. Isso aconteceu. Quando ele chegou lá no poço, na terra, a Bíblia diz, né, que a Rebeca vinha tirar água, e quando ele viu Rebeca, que era uma moça virgem, a virgindade muito importante na antiguidade, e deve ser também nos dias atuais, a Bíblia diz que ele pediu para que ela desse água a ele e aos seus animais, seus camelos. E ela fez assim, deu água a ele e deu água aos seus camelos. Olha, irmão, dar água a camelo não é brincadeira. Ela trabalhou muito, então a partir daí ele tirou as joias, as pratas, colocou na mão delas. Depois ela levou ele para a casa dela, e lá o irmão dela recebeu ele, Labão, ele deu presente ao seu pai e à sua mãe, contou toda a história, e ele disseram: esse negócio só pode vir de Deus, né? Veio de Deus realmente. E a partir daí, no dia seguinte, ele disse: agora libere a moça para que eu leve, né? E ele disse: não, a moça fica conosco um mês, depois você vem apanhar ela. E ele disse: não, já que o Senhor confirmou, então você libera a moça para eu levar. Perguntaram a moça: tu irás com este homem? Ela disse: eu irei, não é? E a partir da hora que ela tomou a decisão de ir, então eles abençoaram a moça, e a moça veio com ele. No caminho, né, ela veio, e a Bíblia diz que ela encontrou Isaac, né? Ela encontrou Isaac. Isaac tinha vindo orar, vinha do campo da oração, o verdadeiro rapaz que teme a Deus. E a mulher também ora para Deus abençoar e dar uma mulher certa, um rapaz certo. E a partir daí nós vemos que a Bíblia diz que ela cobriu o rosto e perguntou: quem é aquele? Então o servo disse: é o meu senhor Isaac, né? E a Bíblia diz que assim Isaac tomou a Rebeca, levou para a tenda da sua mãe e casou-se com ela, e foi consolado acerca da morte da sua mãe. Então, meus amados irmãos, que todos nós possamos, né, estar dentro dos planos de Deus, obedecer aquilo que Deus manda, porque nós sabemos que a bênção de Deus é sobre os que obedecem a sua palavra. Rebeca e Isaac é o tipo de Cristo e da sua igreja. O casamento de Cristo e a igreja é uma figura do casamento de Rebeca.